Por isso os homens são fracos hoje em dia, por falta de pais. Os homens hoje estão crescendo sem pai. A ausência paterna é algo que está muito frequente hoje em dia. E isso tem um motivo do porquê acontece. Basicamente, é assim: as mulheres precisaram conquistar um espaço depois de os homens terem saído da sociedade para ir para a guerra, e por isso elas acabaram se tornando um pouco mais masculinizadas. Logo em seguida, para ter mais liberdade, acabou sendo criado uma maior liberação e mais favores para as mulheres se divorciarem, e também o sexo ele se tornou algo mais promíscuo e liberado. Aí tu soma tudo isso: sexo liberado, divórcio fácil, mulheres masculinizadas, tem menos homens tendo relacionamentos e se casando. Por quê? Porque o risco é maior. Primeiro, se o sexo é mais liberado, as mulheres estão mais vulgares, elas estão transando com mais homens, e tem estudos que mostram a estatística. Quanto mais parceiros uma mulher teve na vida, maior a probabilidade dela trair o cônjuge no futuro. Se tu é casado com uma mulher que teve nenhum parceiro antes de ti, provavelmente ela vai ser fiel. Se ela teve um parceiro, ela provavelmente ainda vai ser fiel, um pouco menos de chance. Mas se ela teve 50 parceiros sexuais antes de ti, a probabilidade dela te trair é muito grande. Além disso, se ela se divorciar de ti, ela não só leva metade de tudo que tu tem, como tu ainda vai ter que pagar uma pensão, e hoje não tem só pensão para filho, e às vezes até pensão para filho que não é teu, que ela fez com outro homem, mas tem pensão para a mulher mesmo. Tu ainda, além de perder metade do que tu conquistou até aquele momento, tu vai ter que dividir uma parte da tua renda futura com essa mulher. Ou seja, todo esforço que tu fizer daqui para frente vai te recompensar menos do que recompensaria. Qual que é o problema disso? O risco está muito alto, porque alto risco e a recompensa está mais baixa. Porque se a mulher está mais masculinizada, o que uma mulher tem que atrair no homem? A sua beleza, que vem da feminilidade. Por quê? Porque isso motiva o homem a trabalhar, a prover, a proteger. Isso faz ele querer ser uma pessoa melhor para agradar aquela mulher que é fonte de beleza na vida dele. Até porque o homem é bruto e aí ele não tem a beleza, mas a mulher tem, é só ela agrega isso para ele, em troca ele provê, trabalha e luta para proteger ela. Se a mulher ela tá masculinizada, ela não precisa de alguém provendo, não precisa de alguém provendo, não precisa de alguém protegendo, e ela não é feminina, não cuida dessa parte de prover beleza para o homem, porque a mulher tem que prover algo para o homem também. O homem provê segurança material e física, a mulher provê a segurança emocional e a beleza. Então, a mulher ela tem que prover algo também. E ela não está provendo porque ela está masculinizada, ou seja, a recompensa de casar está menor, o risco de casar está maior, então tem menos casamento. Qual que é a consequência disso? Muitos homens, como eles não precisaram casar, eles fazem o filho e abandonam. E aí entra um looping, por quê? Você é um homem, você fez um filho, você abandonou ele, deixou a mulher se virar sozinha, afinal ela é independente, ela é masculinizada, o divórcio é fácil, ela te trai. Então, você faz uma criança crescer sem pai. A criança crescendo sem pai, sem um homem perto, não aprende a ser homem e se torna uma criança adulta. E uma criança adulta, se acaba fazendo um filho, o que acaba fazendo? Abandona também. E o ciclo se repete. Isso faz com que muitos homens hoje, por consequência de um ciclo crescente de abandono paterno causado por algumas coisas que as mulheres fizeram, que mudou a dinâmica da relação de homem e mulher, que também não dá para culpar 100% elas, porque foi consequência de uma causa que aconteceu na nossa história, que foi a guerra, que foi algo recente. E lembra, guerra em 1940, 1960 libera o divórcio, 1970 movimento hippie libera o sexo, então foi progressivo. E aí 1980, 90 grande boom de abandono paterno, e aí hoje em dia tem um boom maior ainda de abandono paterno, por quê? Porque os homens eles não aprenderam a ser homens. Então passamos por esse ciclo: guerra, mulheres independentes, divórcio, sexo liberado, abandono paterno, crianças crescendo sem pai, crianças não aprendendo a ser homem e abandonando os filhos.
Ou seja, 1940, 60, 80, 70, 90, 2000 e agora estamos em 2010, 2020, vendo as consequências disso. Homens que não aprenderam a ser homens, são crianças, são meninos, não são maduros, não são homens masculinos, fortes, trabalhadores, provedores. Se perdeu muitas virtudes nesse caminho, com a consequência da falta de uma grande quantidade de homens masculinos, acaba que nós perdemos mais duas coisas na sociedade: mentores e tribos. Antes os homens eles se uniam em tribos. Existia uma tribo de caçadores, uma tribo de empresários, uma tribo de homens lutando por alguma coisa, com algum propósito em comum, lutando juntos. E existiam mentores, existiam líderes. E como os homens não aprenderam agora a ser homens de verdade, são só garotos e meninos, nós temos poucos mentores, poucos líderes e poucas tribos sendo formadas. E isso faz com que hoje os homens estejam muito dispersos pela sociedade, cada um tentando ser solo. E graças a isso também nós temos muitos homens que nem estão tentando ser solo, ou seja, se desenvolver masculinos sozinhos. Por quê? Porque um homem geralmente não pede ajuda, a não ser que ele seja inserido num grupo. Então, o homem, que é o homem mesmo, que está tentando aprender a ser masculino no mundo que não ensinou isso para ele, ele está nessa luta porque ele não sabe pedir ajuda e procurar, e ele nem sabe onde procurar, porque não tem muitas tribos, não tem muitos mentores, então ele acaba tentando aprender sozinho, assim como eu estava até agora. Ou, pior ainda, ele nem está tentando, por quê? Porque se o homem cresceu sem pai, ele cresceu com uma mãe, ele aprende a quê? A ser feminino, porque a sociedade, ela recrimina e ela pune, olha só, uma mãe que foi abandonada por um homem. Ela foi abandonada, na verdade, por um menino, mas como ele era um cara com pênis, ela vai entendê-lo como um homem, e ela vai recriminar aquilo que há de ruim nele, como se fosse um homem. Então ela vai recriminar os homens. Por isso que nós vemos as mulheres falando: ai, homem não presta, homem é tudo igual. São crenças que foram criadas. Mas na verdade ela está repudiando, recriminando atitudes de menino. E ela acaba condenando isso como se fosse masculino. E quando alguma coisa aparece como uma atitude masculina, ela recrimina, embora seja aquilo de que ela realmente precisava, de um homem masculino. E por causa dessa punição frequente aos comportamentos masculinos, por essa interpretação errada devido ao erro desses homens, acaba que os homens jovens que crescem só com a mãe sem o pai acabam aprendendo a ser femininos e por isso muitos nem estão tentando se tornar homens masculinos. E aqueles que estão tentando acabam ficando solo porque tem poucas tribos, tem poucos líderes e poucos mentores, devido a toda a sequência de acontecimentos que eu falei. E esse é o motivo do porquê os homens estão tão fracos hoje em dia. E hoje as mulheres, elas se unem, elas se fortalecem, porque elas sabem que elas precisam disso para sobreviver nesse mundo moderno. Até porque não tem mais homens masculinos protegendo e provendo elas, elas estão tendo que se virar sozinhas. Afinal, nós, homens mesmo com H maiúsculo, masculino, somos nós que sustentamos a sociedade. Porque somos nós que trabalhamos, que provemos, que inventamos, que criamos. Ah, e tem mulheres... cala a boca. Tem mulheres que fazem também, mas eu tô falando do geral. No geral, pensa em pessoas que mudaram a humanidade. Me fala quantas mulheres tu consegue pensar. Eu consigo pensar ali, ó. Jesus, Sócrates, Einstein, Isaac Newton, Elon Musk, Steve Jobs, Albert Einstein, já falei, Leonardo da Vinci, Platão, Napoleão. Eu consigo pensar em vários, até pro lado negativo, Hitler, mas eu consigo pensar em vários homens que mudaram a sociedade, porque esse é o nosso papel. Nós exploramos, avançamos, corremos riscos, empreendemos, criamos, inventamos, trabalhamos, estudamos, crescemos e evoluímos. Nós caçamos, nós construímos. É isso que homens fazem. Por isso que a sociedade depende de nós. E agora que tem muitos homens fracos, a sociedade está ruindo, e para as mulheres não serem destruídas nesse processo, até porque os homens, o quanto menos virtuosos e masculinos eles se desenvolvem, mais eles acabam perdendo capacidades virtuosas como o autocontrole e vão cedendo para o lado negativo da masculinidade.
O famoso homem tóxico, aquele que ele é agressivo, ele é bruto, ele é impulsivo. É um homem que assalta, que rouba, que agride, que abusa as mulheres e coisas do tipo. É um homem que não tem controle dos seus impulsos. Esse aí é uma criancinha. Não devia poder ser chamado de homem, porque ele não tem maturidade e virtude nenhuma. E um homem é virtuoso. A palavra homem, ela é de uma pessoa que é virtuosa. Então, essas pessoas não são homens. São crianças em corpo de um homem adulto. Mas elas não são homens de verdade. Nós precisamos resgatar os homens de verdade para poder reconstruir essa sociedade, senão ela vai ruir. E para as mulheres estarem sobrevivendo, elas estão se unindo para ter força. E qual que é a solução para a sociedade, então? É os homens pararem de tentar ficar sozinho, dar um tapa na própria cara, acordar para a vida e perceber que a gente precisa se unir, caramba! Nós, homens, precisamos nos unir também. Se as mulheres estão fazendo isso e estão tendo mais resultado do que nós, homens, precisamos fazer isso também. Temos que nos unir, se ajudar a evoluir. Até porque quando mulheres estão unidas, como é que elas falam umas com as outras? Elas ou vão estar naquela falsidade invejosa, ou elas vão estar, ai, não sei o que, meus parabéns, você consegue, vai lá, força, guerreira. Não é essa a energia dos homens. A energia dos homens é seu merda, seu covarde, seu lixo fracassado, de novo tá comendo hambúrguer e chocolate, tomando refri, vai pra academia agora 3 horas, não quero nem saber, faz 100 agachamento, faz 100 polichinelo, faz 100 flexões aí, vamos correr 2 quilômetros e hoje tu vai trabalhar até as 2 da manhã, não quero saber. Homens são assim, eles se criticam, eles se puxam, eles se xingam e principalmente eles competem. Eu quero ser melhor do que tu quer ser melhor do que eu. Tu quer me ultrapassar, tu quer construir um teu negócio, tu quer ser muito mais rico do que eu. Mas eu tô lutando aqui, ó, dia e noite para construir o meu negócio e ser melhor do que tu, te deixar no chinelo. Tu quer empreender, tu quer construir teu negócio? Eu tô lutando para eu passar na tua frente, para eu te vencer na concorrência e pegar todos os clientes. Essa é a energia de homens. E o que tu acha que acontece quando eu tô competindo contigo para ser melhor do que tu, mas tu tá competindo comigo para ser melhor do que eu? Nós dois vamos nos esforçar para ser cada vez melhor e os dois vão ter mais sucesso do que teriam se a gente estivesse sozinho. Então os homens precisam nessa união para eles competirem e se puxarem para cima. E o homem ele não se puxa no meus parabéns, minha flor. Ele se puxa no soco, cara. Eu te dou um soco na cara se tu não se ligar, acordar para a vida e parar de ver pornografia, começar a estudar e ler livro, cara. Tu precisa evoluir. Essa é a energia dos homens. É isso que os homens precisam, de uma força masculina. Chego a sentir fogo no meu coração queimando de energia, de querer te pegar pelos pescoços, assim, te botar na parede, dar um grito na tua cara e um guspe no teu olho para ver se tu acorda. Para de ficar jogando videogame, vendo anime, para de jogar teu tempo fora, de ver pornografia, de se masturbar, seu merda. Tu precisa evoluir, estudar, treinar, trabalhar, fazer dieta, porque tu tem uma família que depende de ti no futuro. Tu tem uma mulher incrível, maravilhosa, feminina, linda, que tá te esperando lá. E sabe o que vai acontecer? Se tu não se tornar o homem que tu precisa, o homem forte, musculoso para proteger ela dos outros, e o homem rico e trabalhador para poder prover para ela e para poder dar um bom sustento para tua família, sabe o que vai acontecer? Outro homem vai estar lutando e vai estar trabalhando para isso, e quando ele se tornar esse cara, quando tu continuar aí vagabundeando, ele vai lá e vai comer a mulher dos teus sonhos, cara. Ele vai lá e vai pegar a mulher que tu quer, a mulher linda e maravilhosa que estava te esperando. Porque o mundo é assim, o mundo é competitivo. E nós, homens, precisamos que a gente fale essa verdade um na cara do outro. Nós precisamos de homens sendo sinceros, nós precisamos de verdadeiros homens. Homens que falem a verdade, para dar esse tapa na cara que tu tá precisando ouvir e virar um homem forte. Nós, homens, precisamos disso. E nós conseguimos ter muito mais dessa força que tá gritando dentro de mim agora para falar isso para ti, se a gente se unir. E é exatamente por isso que eu vim aqui fazer um vídeo, de novo, dos vários vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, para te falar disso. Eu estou criando essa comunidade porque eu sei o quanto eu precisava disso quando eu estava lá no fundo do poço, na merda, quase entrando em depressão. E eu estou aqui para trazer isso para ti que precisa agora. Eu estou criando uma comunidade de homens chamada Os Verdadeiros. Homens que estão assim que nem eu,
falando a verdade, querendo evoluir, se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, para se tornar o homem dos sonhos, cumprir sua missão, cumprir seu propósito, evoluir e atingir todas as suas metas e objetivos. E nós, homens, precisamos dessa união. Por isso eu estou criando essa Irmandade, para unir nós, homens. E se tu é um homem e tu quer fazer parte disso, então clica aqui no link da descrição e preenche o formulário para eu te botar nesse grupo. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, continue aprendendo. Não esquece de entrar no grupo. Nós, homens, precisamos nos unir.